que algumas das mentes mais brilhantes da história preferiam a solidão? O que leva grandes pensadores a sentirem repulsa pela vida social? Será que o isolamento é uma maldição ou um privilégio reservado para os intelectualmente superiores? Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais pessimistas e visionários do século XIX, tinha uma resposta para essas perguntas, e ela não era nada gentil com a sociedade. Para ele, o mundo estava cheio de pessoas superficiais, guiadas por impulsos mesquinhos, presas em conversas vazias e distrações banais. A genialidade, por sua própria natureza, exigia um distanciamento desse espetáculo medíocre. Como ele mesmo escreveu, a solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Mas será que ele estava certo? Ou esse desprezo pela convivência social é apenas um sintoma de incapacidade de se conectar com os outros? Pense em grandes nomes como Nikola Tesla, Emily Dickinson ou Isaac Newton, todos conhecidos não só pela genialidade, mas também pelo isolamento. Seriam exemplos de uma inteligência que transcende o comum, ou apenas almas incompreendidas, condenadas a vagar sozinhas pelo mundo? Hoje vamos mergulhar nas ideias de Schopenhauer para entender por que as pessoas inteligentes parecem se preocupar menos com a vida social e se isso é realmente uma vantagem, ou apenas uma forma sofisticada de alienação. Para Schopenhauer, a solidão não era uma escolha, mas uma consequência inevitável da superioridade intelectual. Quanto mais se destaca uma pessoa intelectualmente, mais difícil se torna encontrar pares à sua altura, com quem possa compartilhar ideias e sentimentos profundos. A inteligência superior, na visão dele, cria uma barreira natural entre o indivíduo e a sociedade, pois as preocupações e interesses da maioria são radicalmente diferentes daqueles que veem o mundo de maneira mais ampla. Um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho, e se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois só quando está sozinho é que é verdadeiramente livre. A solidão, portanto, não era apenas um fardo, mas um refúgio necessário. Schopenhauer via a sociedade como um ambiente onde o intelecto frequentemente era sufocado pelas expectativas sociais e interesses triviais da maioria. Ele observava que aqueles que eram intelectualmente superiores muitas vezes sentiam uma sensação de deslocamento ao tentar interagir com o mundo comum, pois viam além do óbvio e compreendiam realidades que escapavam ao entendimento geral. Esse isolamento pode ser notado ao longo da história em figuras geniais. Nikola Tesla, por exemplo, passou grande parte de sua vida sozinho, evitando o contato humano sempre que possível, pois acreditava que isso interferiria em seu trabalho. Friedrich Nietzsche, outro pensador que valorizava a solidão, afirmava que a multidão é um mar no qual os espíritos livres se afogam. No entanto, esse isolamento tem um preço. A necessidade de se afastar das convenções sociais pode resultar em um profundo sentimento de alienação. Schopenhauer reconhecia esse dilema e acreditava que, embora a solidão pudesse ser libertadora para os grandes pensadores, ela também poderia ser uma carga para a alma. Por isso, muitos dos maiores intelectuais da história passaram por períodos de depressão e ansiedade, não porque fossem fracos, mas porque viam o mundo de uma maneira mais profunda do que a maioria jamais poderia conceber. E então surge a grande pergunta: esse isolamento é uma maldição ou uma bênção? Para Schopenhauer, a resposta era clara. Ele acreditava que os grandes pensadores deveriam aceitar a solidão como um presente, pois somente no silêncio e afastados da mediocridade social poderiam realmente alcançar seus maiores feitos. Schopenhauer não via a vida social como um espaço de troca genuína ou conexão autêntica, mas como um grande teatro onde os indivíduos desempenham papéis predefinidos, presos em uma eterna encenação de aparências e interesses egoístas. Para ele, a sociedade não era mais do que um palco onde as pessoas atuam umas para as outras, escondendo suas verdadeiras intenções por trás de máscaras cuidadosamente construídas. A sociabilidade, para a maioria, não passava de uma máscara que escondia sua banalidade. Essa visão pessimista estava diretamente ligada à sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, onde argumentava que tudo o que percebemos não passa de uma projeção da nossa mente. Para ele, a vida social era apenas uma ilusão, um espetáculo que distrai os indivíduos do verdadeiro conhecimento sobre si mesmos e sobre a natureza do mundo. Schopenhauer acreditava que a maioria das pessoas vivia presa a preocupações triviais.
status, fofocas, pequenas disputas por poder e reconhecimento. Em sua visão, o ser humano médio era escravo da vontade, um impulso cego e irracional que governa nossas ações e nos mantém presos em desejos intermináveis. A busca por validação social não passava de um reflexo dessa vontade incontrolável. Esse desprezo pela vida social não era exclusivo de Schopenhauer. Outros grandes pensadores também expressaram seu desdém pela superficialidade da sociedade. Nietzsche, por exemplo, dizia que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Ele ressaltava como as pessoas preferem se agarrar a ilusões em vez de enfrentar a realidade com honestidade. Esse conflito entre a busca pelo conhecimento e as exigências da vida social criava um abismo infranqueável, tornava o isolamento não só inevitável, mas necessário. Mas há um efeito colateral. A solidão prolongada pode levar ao desencanto, à apatia e até ao desprezo pelo mundo exterior. Schopenhauer estava bem ciente dessa realidade e alertava que, para aqueles que conseguiam ver além da ilusão social, a única alternativa seria aceitar essa dura verdade e aprender a viver com ela. Essa capacidade de ver além do óbvio, de mergulhar em reflexões que escapam à maioria, faz com que a presença social, por mais necessária que seja em certos momentos, torne-se um fardo emocional para os pensadores mais profundos. Quando se está rodeado por conversas banais, disputas por atenção e uma constante superficialidade nas relações humanas, a mente brilhante tende a se retraçar, não por arrogância, mas por proteção. É como se o barulho do mundo abafasse o som mais sutil e precioso da introspecção. Nesse ponto, o isolamento surge como uma forma de preservar a nitidez do pensamento, como um casulo onde ideias grandiosas podem amadurecer sem serem contaminadas pela mediocridade do cotidiano. Essa tensão entre o desejo de compreender o mundo e a repulsa pelas suas distrações fúteis torna a jornada do pensador algo solitário, mas também profundamente transformador. Schopenhauer via esse processo quase como uma evolução inevitável da consciência. À medida que o indivíduo começa a questionar mais, refletir mais e enxergar além das aparências, ele se distancia dos prazeres e das convenções comuns que sustentam a vida social. Enquanto a maioria busca distração, o pensador busca sentido. Enquanto uns se satisfazem com o agora, o filósofo contempla o eterno. Essa diferença de propósito cria um abismo intransponível entre os gênios e a sociedade, fazendo com que a convivência pareça artificial ou até mesmo opressora. Schopenhauer não propunha um isolamento por desprezo puro, mas sim por incompatibilidade de interesses. Ele acreditava que a verdadeira liberdade interior só poderia ser conquistada quando se abandona a necessidade de aceitação social. Para ele, a mente livre é aquela que se basta, que encontra no silêncio mais valor do que na aprovação dos outros. Mas não se trata de demonizar a sociedade ou glorificar a solidão de maneira romântica. A própria filosofia de Schopenhauer reconhece as dores desse isolamento. Ele sabia que a ausência de conexão humana pode levar à melancolia e até à desesperança. Porém, mesmo com essa consciência, ele preferia enfrentar a dor do isolamento a viver aprisionado em um mundo de aparências. Essa escolha exige força, exige coragem, exige uma aceitação quase estoica de que a genialidade, muitas vezes, cobra um preço alto, a própria companhia. E é por isso que tantos grandes nomes da história caminharam por esse mesmo caminho. Não como mártires da inteligência, mas como indivíduos que entenderam que, para proteger sua visão única de mundo, era necessário abrir mão de certas conexões que, embora confortáveis, poderiam diluir sua essência. Esse dilema entre pertencimento e autenticidade é, talvez, o maior desafio das mentes excepcionais. E ele permanece atual. Em um mundo hiperconectado, onde somos constantemente estimulados a compartilhar, interagir e opinar, manter um espaço de silêncio e introspecção é quase um ato de rebeldia. A solidão nesse contexto deixa de ser apenas uma consequência da genialidade e passa a ser uma escolha consciente por profundidade. É uma tentativa de preservar a lucidez em meio ao caos. E mesmo que essa escolha venha acompanhada de incompreensão, críticas ou até mesmo rejeição, ela continua sendo a única alternativa viável para aqueles que desejam manter sua integridade intelectual. O que Schopenhauer nos propõe não é o isolamento como punição, mas como libertação. Um caminho solitário, sim,
mas cheio de significado para quem tem coragem de trilhá-lo. Se você, em algum momento, já sentiu que não se encaixa, que as conversas ao seu redor parecem vazias, que seus pensamentos não encontram eco, talvez não esteja perdido. Talvez você apenas esteja no mesmo caminho trilhado por aqueles que ousaram pensar além. A solidão então deixa de ser um castigo e se transforma em um sinal. Um sinal de que você enxerga o mundo com outros olhos. E nesse olhar mais profundo, mesmo a ausência de companhia pode carregar uma beleza silenciosa. Uma beleza que Schopenhauer, Nietzsche, Tesla, Newton e tantos outros reconheceram como essencial para a criação, para o pensamento e, acima de tudo, para a liberdade do espírito. Agora, se esse vídeo tocou você de alguma forma, se fez sentido, se te despertou uma reflexão ou te deu aquele estalo interno, então deixa o seu like. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena ser entregue para mais pessoas como você. Se inscreve no canal, porque aqui a gente mergulha em temas que não cabem em conversas superficiais, sempre com profundidade, com provocação e com propósito. E claro, comenta aqui embaixo. Você já sentiu essa necessidade de se afastar para proteger sua mente? Já enfrentou essa sensação de não se encaixar? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. De verdade. Em um mundo de distrações, escolher investir seu tempo em reflexão é um ato raro, e eu valorizo demais isso. Até o próximo vídeo.